Salve, salve moçada, começando mais um vídeo aqui do canal. Essa é minha cara, é mais um estudo, cara, mais um mergulho profundo. Talvez não tão profundo assim, mas um mergulho de fato na obra de um artista icônico da música, né, cara? Eu fiz isso com o Rolling Stones, eu fiz isso com o Pink Floyd, fiz isso com o The Who, fiz isso. Deixa eu ver se teve mais alguma banda, cara, que eu fiz isso. Fiz isso até com o King Gizzard and the Lizard Wizard há muitos anos, ou há alguns anos. Pretendo fazer com outros artistas também aí, com outras bandas. Mas fui eu para mais um estudo do meio, estudo de caso, mais um mergulho, como eu disse aqui algumas vezes, nesse artista, num artista tão especial, como vocês estão vendo já no título, David Bowie, cara. David Bowie. E David Bowie eu canso de ouvir, né, cara? Muitas pessoas falando tão bem, falando que é um ícone, que é uma influência, que é um artista único, especial, não sei se o maior de todos, mas para muita gente é o favorito da vida dessas pessoas, né? Então, e pra mim sempre ficou ali meio que no meio do caminho, cara. Eu nunca fui fã do David Bowie. Qual é a minha relação com o David Bowie? Desde criança até semana passada, eu diria. A minha relação é essa, cara. E as minhas primeiras memórias, eu anotei aqui para poder passar para vocês. A minha primeira memória é das músicas Let's Dance, anos 80, né? Quando eu era criança. Let's Dance e As the World Falls Down, cara. Músicas dos anos 80. A As the World Falls Down é do disco Labirinto. E eu me lembro bem do filme Labirinto que o David Bowie usava uma peruca ali e tal. Ele fazia parte do elenco ali, né? Num filme bem diferente, que eu nunca assisti inteiro, na verdade. Então era essa a primeira impressão que eu tinha dele, né? Primeiro contato que eu tive, foi esse o primeiro contato que eu tive com ele, né? Na época. Depois que eu passei do tempo, qual foram os outros dois contatos? A versão de astronauta de Starman, que nenhum de nós fez, né? Com o astronauta de mármore. Eu falei, caramba, essa música é uma versão, então, beleza, mas aí tipo, ouvia rádio, era uma música estouradaça, passou batido, né? Na época, tranquilo. E também, um pouco depois, alguns anos depois, The Man Who Sold the World, né, cara? A versão no álbum acústico do Nirvana, né? Feita ali pela banda, que ficou incrível. É difícil falar alguma coisa que o Nirvana faça não fique tão boa quanto a que outra pessoa fez, né? Eu não conhecia, né, a versão original, é óbvio, na época. Pirei na versão do The Unplugged ali, do Nirvana e tal. Hoje não vou nem dizer aqui, sei lá, o coração diz que é a versão do Nirvana, cara, mas com todo respeito, é claro, ao original, né, do David Bowie ali, da The Man Who Sold the World, que é a faixa título de um dos álbuns. Título ou não, faixa título ou não, há controvérsias, mas faixa do álbum, vai, The Man Who Sold the World. Então qual foi meu mergulho, cara? Eu, baseado até em alguns vídeos que eu vi recentemente, no Resenhando Rock e no Casa Gastão, que eu voltei a ver, revisitei esse vídeo muitos anos depois, eu me ative a um período específico, né, da carreira, dois recortes, um grande e um pequeno da carreira do David Bowie. 69 a 79, ou seja, o segundo disco até o final da trilogia de Berlim, e depois os últimos dois discos, os dois últimos discos lançados por ele em vida, certo? Já que o último lançado foi póstumo e de um projeto que tinha sido engavetado, né, chamava Toy, tinha sido engavetado lá no início dos anos 2000, que foi resgatado para poder lançar como uma homenagem aí, de repente para o David Bowie. Então foram esses dois recortes que eu fiz, tá? Que são os álbuns que se diz aí que são os melhores da carreira dele. Nos anos 80 tem algumas coisas ali, 90, 2000 também, mas nada de tanto destaque assim, pelo que eu pesquisei nos rankings de discos e tudo mais. Esses dois períodos são os mais insensatos da carreira do David Bowie. E que conclusão que eu cheguei? Conclusão é só no final, não vou falar agora. Mas o que eu analisei, para não ser um vídeo muito longo, né? Eu vou analisando aqui, cara, alguns discos para vocês terem uma noção de qual foi a minha impressão. Eu sou um cara baseado ali no rock muito pesado dos anos 90. Depois eu fui conseguindo ampliar meu leque cada vez mais, ouvindo indie rock, ouvindo a folk, não vou dizer não, mas o indie rock engloba muita coisa. Isso foi me fazendo voltar para outros artistas. Eu ficava nos anos 60, eu ficava só nos Beatles, aí eu fui conseguindo ir para outros cantos. Hoje eu gosto muito de The Who, gosto de The Kinks pra caramba. Então isso tudo foi ampliando, né, cara? O meu espectro aí foi sendo ampliado. E aí o que eu buscava? New York Dolls, uma banda também que eu comecei a curtir. O próprio Kiss, cara, de alguma forma. Tinha mais uma banda nessa época. Stooges.
eram bandas que eram de um pouco diferentes, que influenciaram as bandas que eu gosto atualmente, né? Que eu comecei a gostar quando eu comecei a gostar de som, curtir um som. Mas era ali, eu fui voltando aos poucos, fui chegando e fui assimilando esses elementos aí dentro do meu gosto musical. Então quando eu me deparei com o David Bowie, cara, eu falei, pô, peraí, tem algumas coisas aqui que eu não sabia não sabia que eram assim, e que eu tô me identificando, tô achando interessante. No segundo disco, que é justamente o The Man Who Sold the World, que chegou, que era pra chamar Metrobolist. O disco era pra chamar Metrobolist, só que aí mudou de nome, teve uma controvérsia aí com gravadora, acabou tendo o nome alterado, e nesse disco então, The Man Who Sold the World, ou melhor, desculpa, eu me antecipei, eu queria falar primeiro do auto-intitulado de 69, segundo na carreira do David Bowie, primeiro de 67, que esse eu deixei de fora. Acabei começando então, como eu falei, né, 69 a 79. Esse segundo disco, ele tem um folk ali, mas acho que pelas coisas que eu fui ouvindo, pelas coisas até algumas que eu já gostava ali já há algum tempo, passar dos anos, coisas que eu fui gostando no passar dos anos, me fez enxergar esse disco como algo interessante que me soou bem aos ouvidos. É um folk meio diferenciado, é claro, tudo que David Bowie fez, acho que o grande mérito dele é isso, fazer as coisas de uma forma, por mais que fossem parecidas de repente, eventualmente, sim ou não, com alguns outros artistas, era algo muito dele, com a cara dele, muito único. E isso realmente a gente acaba vendo em outros artistas. Eu pesco ali e falo, caramba, isso aqui tá no disco da banda tal, isso aqui tá no disco da banda XY. Isso é muito interessante. O David Bowie deixou a sua marca, por mais que ele tenha feito gravado discos muito diferentes uns dos outros, mas ele deixou a sua impressão, deixou a sua marca, e isso fica muito claro já nesse segundo disco, o David Bowie auto-titulado, que também pode ser chamado de Space Oddity também, né? De 69. Então ele é mais folk ali, mas eu sinto uma visceralidade, uma coisa mais que me cativou. Então achei bem interessante. Aí você vem no The Man Who Sold the World e o Hunky Dory, 70 e 71. Aí são discos que já vão para um outro lado, aqui, ó. São discos mais rock and roll diferenciado, ora pesado, ora experimental. Pesado eu digo naquele hard rock mais ou menos dos anos 70, saca? Final de 60, começo de 70. Então foi isso que eu encontrei nesses dois discos, achei bem interessantes, eu olhei e falei, caramba, velho, são discos que eu compraria. Esses todos que eu falei, esses três primeiros que eu falei, eu já compraria, com certeza. Entre o Hunky Dory e o Man Who Sold the World, acho até que eu prefiro o Man Who Sold the World. Hunky Dory, ele é um pouquinho mais experimental, ou pelo menos, sei lá, ousado, para não banalizar muito experimental. E aí ele abriu o caminho pro Ziggy Stardust. Aí pros fãs de David Bowie, cara, puta merda. Cara, eu não gostei do disco, velho. Não é que eu acho... Fora falar, é ruim. Não bateu pra mim, isso eu falo várias vezes. Não bateu aqui pro meu gosto, velho. Eu achei o disco muito, assim... Eu esperava algo mais soturno, um disco mais pra frente que eu vou falar já já. Mas eu esperava algo mais ou menos na linha do que vinha sendo, no máximo o Hunky Dory. Aí eu achei muito pra cima, sabe? Você consegue dar pra entender? Eu achei muito pra cima, muito piano, muita coisa. Teve seus momentos folk, tem seus momentos um pouco de hard rock, mas eu achei ele mais ali, muito piano, muito sax, que isso permeia inclusive muito da discografia do David Bowie. Mas eu achei que, até cheguei a usar uma frase que faltou coesão, não sei se quem sou eu pra falar isso, mas soou ele meio all over the place. A carreira dele é all over the place, é tudo quanto é lugar, mas o disco em si eu achei muito nesse sentido, nessa pegada. Ouvi uma, ouvi duas vezes, ouvi mais uma até, mas não pegou, cara. É um disco que eu não compraria dessa discografia, desse recorte que eu fiz. Aí na sequência vem dois discos que aí sim, cara, que eu compraria com certeza, velho. É o Aladdin Sane e o Diamond Dogs. São discos, acho que são os mais pesados dessa época, pelo que eu pude analisar, né? Discos com certeza já fala aqui que eu compraria. Inclusive Diamond Dogs é a trilha desse disco aqui, desse vídeo aqui. Então gostei bastante. Aí ele manteve ainda o personagem, a persona, né, o personagem Ziggy Stardust. Ele manteve nesses dois álbuns, né, que eu gostei bastante. Realmente eu não esperava, cara. Eu esperava algo, sei lá o que eu podia esperar. Eu esperava algo mais leve, algo mais tão doido quanto o Ziggy Stardust, por exemplo. Achei que fosse a tônica de toda a década quase, ou de grande parte da década de 70. Realmente não imaginava que fosse nesse sentido. Então gostei muito desses dois discos, do Aladdin Sane e do Diamond Dogs. Tem o Pin-Ups no meio dessa jornada aí, até vou falar o ano que eles foram lançados. O Aladdin Sane 73, o Pin-Ups também é 73, mas ele é um disco de covers, então eu deixei ele meio de lado, tá? Ouvi um pouco, mas deixei ele meio de lado. E o Diamond Dogs 74.
Em 75, aí muda completamente, vem o Young Americans, que é um disco praticamente de soul, né? Praticamente não, um disco de soul. Só que ele é meio limpinho, cara, no sentido se você for comparar com o que vinha sendo feito de soul, já havia sido feito de soul nos anos 60 e 70 na música. Então você sente que é um pouquinho... Puta, eu não vou falar que é piegas, cara, porque eu gostei do disco. Ele tem um pouquinho, assim, de coisa piegas, um pouco de novo, né? O sax, o piano ali e tal. Às vezes falta um pouco de melancolia que tinha naquele soul ali dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, sabe? O baixo, tava ali baixo marcante e tal. Ele juntou uma banda muito foda pra fazer esse disco. Mas eu senti que ele ficou um pouco mais limpo, mas ainda assim com o vocal dele muito bom, com os arranjos aí que passam obviamente por ele. Acho que o Tony Visconti já estava fazendo parceria com ele nessa época, produtor parceiro de longa data. Então deixou o disco com um bom resultado, mas não é exatamente como as influências que ele teve, né? Aí na sequência vem o Station to Station, que segura um pouco a onda funk, mas eu achei mais soturno, ele não é tão mais pra cima, tão feliz quanto o Young Americans. O Station to Station é outro disco que eu comparei, assim como o Young Americans. Ele é mais funk, menos polido que o anterior, né? E aí eu disse aqui, anotei, foi aqui que beberam Alex Turner e Mike Patton, no jeito de cantar, naquele Tranquility Base Motel and Casino, disco do Arctic Monkeys. Foi ali que o Alex Turner pegou o jeito de cantar, se baseou. Vi muita coisa disso aqui, ou algumas coisas disso aqui, no álbum Station to Station. Excelente disco, compraria também, dei uma pesquisada, tá caro, hein? Tá caro. Aí vem a trilogia de Berlim, né, bicho? Essa tão falada, ele juntou com o Iggy Pop, tava nessa época, morando lá em Berlim. O Iggy Pop até ficou meio careta nessa época, mas o David Bowie não, tava muito louco, produziu discos do Iggy Pop, solo, parará, tanto de falar anos e anos. Heroes, que o Wallflowers gravou, tem esse outro detalhe também, outra referência. Heroes que o Wallflowers gravou, né, com o Jacob Dylan, filho do Bob Dylan. A gravação do David Bowie, a original é muito melhor, eu gostei dessa música da versão original desde que eu vi, já faz algum tempo. Mas a trilogia em si, cara, foi muito, aí eu vou usar de novo o termo experimental, foi muito pra mim, cara. Eles começaram interessante, um funk, uns sons meio groovados, uma coisa meio funkeada, é uma viagem que eu não esperava, eu posso dizer. Eu esperava, aí sim, agora eu posso dizer que eu esperava algo mais soturno. Berlim, né? Anos 70, eu esperava uma coisa mais sobretudo, uma coisa mais lápis preto no olho e maquiagem branca, tá ligado? Essa estética. Era isso que eu esperava desses discos. Tem um pouco disso, talvez até tenha, mas eu vi, especialmente no Low e no Heroes, eu vi um álbum que começava mais alegre, mais pra cima, um funk meio doido, e depois ele vai pro krautrock, mas um krautrock sem vocal nenhum, bem mais ambiente, né? Ambient, som mais ambiente do que aquela coisa mais pegada no Kraftwerk, que é a referência principal que eu tenho de krautrock. Então, cara, por exemplo, parece aqui trilha de filme do Kubrick, sabe? Que você fica ali no clima e tal, mas tem que ver alguma coisa junto pra funcionar, pelo menos pra mim é assim. Então, cara, não rolou pra mim. Eu ouvi, eu falei, caramba, o Low principalmente o Low e o Heroes, eu fiquei ouvindo. Principalmente o Low foi o primeiro da trilogia, né? Eu ouvi, falei, interessante. Aí quando chegou na segunda metade, eu falei, que é isso, velho? O que tá acontecendo, velho? Não entendi nada, realmente. Fiquei ali, perdidão, esperando acontecer alguma coisa e não acontecia. E aí foi complicado. O Lodger, terceiro disco que fecha a trilogia, é o disco que ele consegue recuperar um pouco da empolgação na parte final, nas faixas finais, se não me engano. Talvez até comprasse, não tenho certeza se seria pra tanto. Mas, trilogia de Berlim, quem é fã aí, me desculpe, mas não rolou. E aí eu pulo muitos anos à frente aí, né? Pra 2013, só pra conferir certinho aqui, não falar besteira. O álbum The Next Day, 2013, justamente. É um álbum que se fala muito aí, que o David Bowie mandou bem pra caramba, uma capa justamente brincando com a capa do Heroes, né? Escrito Next Day, The Next Day na frente. É um disco que eu anotei aqui, cara, diz que é um disco comum, assim, no sentido... É claro, de novo, eu não vou deixar de dizer que tem a cara do Bowie ali, mas ele passa muito pelo aquele tipo de som indie que estava sendo feito naquela época, que já vinha sendo feito desde o começo dos anos 2000, mais ou menos. Né? Então, por exemplo, já tinha algumas bandas ali que estavam fazendo esse tipo de som ali parecido. Então é claro que ele é muito autêntico, ele é muito único, o David Bowie sempre foi. Mas ali parece que ele foi mais pro lado do que estava rolando do que pro lado dele, de fazer aquele estilo só como ele, sacou? Então isso que eu senti do The Next Day. Tem uma música que eu acho que me lembra mais
LCD Sound System, não vou lembrar agora, eu não vou arriscar falar não para não falar bobagem. Uma faixa que se destaca um pouco mais, mas no geral eu achei que o disco é um pouco mais comum. Que é o que não acontece no álbum seguinte, no Black Star, que é o que eu coloquei aqui, ó. É outra conversa, acabou sendo absolutamente ousado. Então ele foi esperto ao usar a influência do dance rock dos anos 2000, Nine Inch Nails, LCD Sound System, e colocou a cara dele, cara. Ó, tocando Rebel Rebel nesse momento, sensacional. E colocou a cara dele, velho. Então são 7 faixas extremamente ali, posso dizer, por mais que tenha as influências que eu citei agora aqui, ele conseguiu deixar do jeito dele, com um vocal bem único, né? Que só o David Bowie fazia. Arranjos muito bem feitos ali, cara, explorando, então, como eu falei, o que ele quis colocar provavelmente como a cara dele, né, nos sons, mas pegando as referências que estavam rolando ali na época, ali em 2016, saiu esse álbum Black Star, pouco antes dele falecer, né? Esse álbum foi realmente um testamento final, muito bonito, a última letra, né, I Can Give, como é que é o nome da música? Só para pegar aqui, para não, agora eu quero pegar direitinho o nome da música para não deixar a informação passar batido. Qual é o nome aqui da música que fecha o disco, né? I Can Give Everything Away. Ele não queria desistir de tudo no final, mas era isso, né, cara? Tava acabando realmente a trajetória do David Bowie por aqui, e ele nos brindou com um excelente disco. Quem diria? Eu nunca tinha visto esse disco na vida por tanto tempo, e quando eu vi eu fiquei chapado, achei sensacional. Esse sim é um disco que eu compraria. Então, cara, que jornada descobrir sobre David Bowie, ouvir David Bowie, ler sobre. Teve até documentário que eu assisti coincidentemente nesse meio tempo, que eu tinha assistido e agora assisti com outros olhos. Então foi muito legal de ver, né, de assistir. Então é legal, cara. Assim como eu consegui ver com outros olhos o The Who, que por muito tempo não entrou na minha cabeça, hoje eu vejo que é uma banda única, especial demais. O David Bowie eu posso ver também dessa forma. Ele ensinou pra muita gente como ser realmente ele mesmo, mostrando ali o disco de um jeito, disco do outro, sem se prender muito, né? Tirando esse detalhe aqui, mas cara, ele é ínfimo, né, do The Next Day, com relação a ir um pouco de acordo com a tendência. No geral, esmagadoramente, ele foi um cara que fez a sua própria tendência, pegando, é claro, de novo, vou falar aqui, influência aqui e ali, mas dando totalmente a sua característica, a sua peculiaridade, e isso faz dele um artista especial, incrível, que saiu daquilo que era só aquilo que a gente achava que influenciava o Supla, aquelas músicas mais pop dos anos 80 ali. É algo muito mais do que isso, e que eu aprendi a gostar, a admirar. Foda, vem disco do David Bowie por aí na coleção, hein? Vai ter que ver com calma, com cuidado aí, mas vai rolar com certeza. É isso, galera, com David Bowie aí rolando o Diamond Dogs, eu me despeço nessa jornada incrível. Você gosta de David Bowie? O que vocês acham? Acho que eu peguei pesado com algumas coisas? Acham que não tem nada a ver? Não esperava de jeito nenhum que eu gostasse de David Bowie? Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. Depois a gente volta com mais um vídeo. E é nóis!